Portugal é um país com uma área total de cerca de 92 mil km². Ocupa o extremo oeste da Europa, na zona ocidental da Península Ibérica, e é delimitado a norte e este por Espanha e a sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. Compreende ainda os arquipélagos dos Açores e da Madeira. É um país rico pela sua história e diversidade. Independente desde 1139, possui as fronteiras mais antigas da Europa e é a primeira nação deste continente europeu a usar uma única língua, o português. Globalmente, podemos dizer que a diversidade de Portugal pode ser apreciada em 4 ou 5 blocos: o Norte, o Centro, o Sul e as Ilhas, que formam 2 regiões autónomas, a dos Açores e da Madeira. Nesta série de programas vamos conhecer essa diversidade e também alguns aspectos linguísticos da língua na companhia de 3 amigos. Olá, eu sou António Silva. Estou no aeroporto à espera de um grande amigo meu, João Tavares. Ele vem passar as férias a Lisboa com a prima, Ana Paula. Acho que o avião já aterrou, portanto eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Olha o António, está ali. Que bom, ainda bem que estás aqui, que vou voltar a ver-te. Como estás? Estou ótimo, obrigado. Este é o meu amigo António. Olá. E tu lembras-te da minha prima Ana Paula? Sim. Vocês já se encontraram, lembram-se? Claro que me lembro. Como está? Que prazer voltar a vê-lo. Lembro-me perfeitamente. Para mim também é um prazer voltar a encontrá-lo. Que cavalheiro. Porquê que vocês não se tratam por tu? Deixem-se de cerimónia. Sim, Tudo bem, eu concordo. eu também acho, é muito mais prático. Bom, então, a viagem correu bem? Correu bem, foi boa, mas um bocadinho cansativa. Claro, para a Ana todas as viagens são cansativas. É natural, ela traz tantas malas. Bem, então vamos. Eu tenho ali o carro que vos vai levar ao hotel. Eu tenho pena que não fique em minha casa, mas já sabem, eu tenho um apartamento muito pequeno. Por favor, não tens de ter pena, nem tens de te incomodar connosco. Está muito bem assim. Nós estamos de férias, ficamos no hotel e podemos passear e sair quando nos apetecer. Tu tens o teu trabalho, encontramos-nos nos teus tempos livres. E não tem importância nenhuma, António. Nós podemos perfeitamente descobrir a cidade sozinhos. Ótimo, vamos? Vamos. Estou espantado, não me lembro de nada disto. Há tanto tempo que não venho cá. É, está tudo tão diferente. É natural também, as coisas mudam com o tempo. Pois é, há muitas coisas novas e outras antigas. Continua a ser uma cidade de contrastes. Pois é. Mas eu acho que vocês vão gostar muito, muito de Lisboa e de Portugal inteiro. Eu aposto que sim. Quero ver tudo. Oh, João, tudo é impossível. Olha, eu quero passear, quero conhecer um bocadinho da história portuguesa, também quero fazer compras. Mas, sobretudo, sabem o que é que eu quero fazer mesmo? Comer aqueles petiscos que os meus pais tanto falam. Ah, isso! Estou a ver. Planos não vos faltam. Podes crer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos uma reserva para 2 quartos individuais, um em nome de João Pedro Tavares e outro em nome de Ana Paula Martins. Só um momento, por favor. Sim. Senhora Dona Ana Paula, Sim. que está com o quarto 806, que tem vista para a cidade, e reserva em nome do Sr. Tavares, quarto 817,
Também no 8º piso e com vista para o rio e para o castelo. Ótimo, que bom. Adoro ver água e barcos. Tem varanda? Tem sim. Portanto, é o seguinte. Vou precisar que me faça aqui uma rúbrica, está bem? E o senhor também. E vou precisar também dos vossos BIs, está bem? Por favor. Um BI. Segundo. Faça favor. Obrigada. Só um segundo. A senhora é o quarto 806, no 8º piso. Tem aqui a chave dentro. Ok, obrigadíssima. E o senhor é o quarto 817, no 8º piso também. O pequeno almoço está incluído, é das 7 às 11 e é naquela sala ali ao fundo, tá bom? Obrigado. Se precisarem de alguma coisa, liguem para a recepção, que é o número 9, e tenham uma boa estadia, tá bom? Obrigada. Tá, obrigada, boa tarde. Então, estão prontos? Então não vos incomodo mais. Amanhã telefone, mas ficam com o meu número do telemóvel. Ok. Não te preocupes connosco, António. Muito obrigado por tudo. Tudo bem. Obrigada, Antónia. Dá cá um beijinho. Gostei de voltar a ver-te. Eu também. Adeus. 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 A Ana e o João acabam de chegar ao aeroporto de Lisboa, onde encontram o António, um amigo do João. Os cumprimentos entre os dois rapazes surgem naturalmente. Depois, de um modo um pouco mais formal, a Ana é apresentada ao António. Este programa, por ser o primeiro, alerta para convenções sociais que se estabelecem entre falantes. São especificidades da língua que revelam adequação a contextos e situações, ora mais informais, ora mais formais, de que são bons exemplos as formas de tratamento. Neste programa, abordamos ainda os diferentes modos de que dispomos em português para referenciar o outro, para nos apresentarmos ou apresentarmos alguém e ainda para agradecermos. Mostramos também uma maneira possível de expressar vontade e, finalmente, falamos da distinção entre os verbos ser e estar. Terão provavelmente notado que no início do diálogo as formas de tratamento usadas entre o António e o João diferem daquelas que surgem entre o António e a Ana. É possível sentir-se que há uma maior familiaridade entre os dois rapazes porque estes se conhecem há mais tempo e têm uma relação de amizade mais longa. Vamos rever. Que bom, ainda bem que estás aqui, que vou voltar a ver-te. Como estás? Estou ótimo, obrigado. Claro que me lembro. Como está? Que prazer voltar a vê-lo. Lembro-me perfeitamente. Para mim também é um prazer voltar a encontrá-lo. Que cavalheiro. Porquê é que vocês não se tratam por tu? Deixem-se de cerimónia. Sim. Vemos que são usadas duas formas que diferem ligeiramente entre si e revelam dois modos de uso da língua. Um uso informal e um uso formal. Informal. Que bom voltar a ver-te. Como estás? Formal. Que prazer em voltar a vê-lo. Como está? Estruturalmente, estes dois processos mostram a utilização do verbo na segunda pessoa, no primeiro exemplo, e na terceira, no segundo. Informal. Estás tu. Formal. Está você, o senhor, a senhora. Por isso, a imediata intervenção do João, perguntando naturalmente por que razão eles não se tratam por tu, irá provocar uma uniformização das formas de tratamento usadas por estes três jovens amigos. Porquê é que vocês não se tratam por tu? Deixem-se de cerimónia. Na situação analisada, surge a diferença entre o uso de tu e de você. De facto, ainda que de forma breve, apercebemos já de alguma diversidade quanto à sua utilização. Não só pela forma verbal selecionada, como pelo grau de familiaridade que envolve. A segunda pessoa do singular do verbo, com ou sem explicitação do pronome tu, contém uma marca de grande familiaridade.
É usada normalmente entre amigos e entre colegas de trabalho de faixas etárias iguais ou próximas. A terceira pessoa do singular do verbo é usada com você e apresenta um grau de maior formalidade em relações de trabalho, entre colegas, ou noutras relações sociais entre pessoas sem proximidade familiar. Expressões como o senhor ou os senhores são formas de cortesia bastante mais formais do que tu, e mesmo mais formais do que você. Ocorrem quando não existe qualquer grau de familiaridade entre os interlocutores. Olá, eu sou o António Silva. Olha, o António, este é o meu amigo António. Tu lembras-te da minha prima Ana Paula? Sim. Para a Ana, todas as viagens são cansativas. Podemos verificar que, informalmente, nos dirigimos ao nosso interlocutor usando o nome próprio, precedido do artigo definido. Mas quando, em português, os nomes próprios de indivíduos fazem parte da nossa memória histórico-cultural coletiva, então o artigo definido é geralmente omitido. São exemplos, a pessoa escreveu a mensagem ou os maias foram escritos por essa de Queiroz. Senhora Dona Ana Paula? Sim. Que está com o quarto 806 e reserva em nome do Sr. Tavares, quarto 817. Quando os interlocutores têm um contacto profissional ou circunstancial, o uso da língua torna-se formal. Recorre-se a outros processos, como fazer anteceder o nome próprio ou o apelido, de expressões que indicam o género, o senhor e respectivo apelido. No caso masculino, a senhora dona, com nome próprio, no caso feminino. Pode acrescentar-se ainda a indicação de algumas profissões, como, por exemplo, senhor doutor, senhor engenheiro, com ou sem apelido. Quando alguém se apresenta, falo frequentemente de um modo mais informal. No entanto, também aí pode haver processos mais elaborados em função de situações específicas em que o artigo é omitido. Informal. Olá, eu sou o António. Formal. O meu nome é António Silva. Chamo-me António Silva. Este é o meu amigo António. Olá. E tu lembras-te da minha prima Ana Paula? Sim. Vocês já se encontraram, lembram-se? Informal. Este é o meu amigo António. E tu, lembras-te da minha prima Ana Paula? Vocês já se encontraram, lembram-se? Formal. Apresente-lhe o Sr. Dr. João Tavares. Tenho o prazer de apresentar a Sra. Dona Ana Paula Martins. Embora nem sempre se verifique na prática, a fórmula básica de agradecimento varia em género e número de acordo com a pessoa que fala. Como vemos no exemplo, o João agradece dizendo obrigado, enquanto a Ana diz obrigada. Então não vos incomodo mais. Amanhã telefone, mas ficam com o meu número de telemóvel. Ok. Não te preocupes connosco, António. Muito obrigado por tudo. Tudo bem. Obrigada, António. Será útil fazer aqui uma breve chamada de atenção para uma característica frequente do português europeu. Trata-se da omissão lexical do sujeito em frases finitas, isto é, em frases cujo verbo se encontra no modo indicativo ou conjuntivo. Bom, ainda bem que estás aqui. Lembro-me perfeitamente. Temos uma reserva para 2 quartos individuais. Ainda bem que estás aqui. Lembro-me perfeitamente. Temos uma reserva de 2 quartos individuais. Ainda bem que tu estás aqui. Eu lembro-me perfeitamente. Nós temos uma reserva de 2 quartos individuais. Os 2 jovens amigos chegam a Lisboa, cheios de curiosidade, e demonstram a sua intenção de querer ver e saber o que existe e o que acontece aqui. Usam, por isso, o verbo querer mais verbo no infinitivo. Trata-se de um verbo principal que seleciona um complemento infinitivo. Quero ver tudo. Oh, João, tudo é impossível. Olha, eu quero passear, quero conhecer um bocadinho da história portuguesa, também quero fazer compras.
Mas, sobretudo, sabem o que é que eu quero fazer mesmo? Comer aqueles petiscos que os meus pais tanto falam. A expressão de vontade é aqui feita através da utilização do verbo volitivo querer mais infinitivo de outro verbo. Quero ver, quero passear, quero conhecer, quero fazer, quero comer. Quem fala português desde que nasceu provavelmente não se apercebe da existência de dois verbos com significados bem distintos, mas que correspondem a um único verbo em outras línguas. É o caso dos verbos ser e estar. Vamos observar alguns exemplos retirados do diálogo ocorrido entre os nossos jovens amigos. Sou António Silva. Este é o meu amigo António. A viagem correu bem? Correu bem, foi boa, mas um bocadinho cansativa. Claro, para a Ana todas as viagens são cansativas. É natural. Eu sou o António Silva. Este é o meu amigo António. A viagem foi boa. Todas as viagens são cansativas. É natural. Estou no aeroporto à espera de um grande amigo meu. Olha o António, está ali. Como estás? Estou ótimo, obrigado. Nós estamos de férias. Está tudo tão diferente. Estou no aeroporto. Olha o António, está ali. Como estás? Estou ótimo. Nós estamos de férias. Está tudo tão diferente. É possível perceber a existência de uma propriedade de caráter permanente. Por exemplo, eu sou o António, este é o meu amigo, que ocorre com o verbo ser, e de outra propriedade transitória e temporária. Por exemplo, estou no aeroporto, nós estamos de férias, que ocorre com o verbo estar. Nestas frases, facilmente se compreende que se trata de contextos que não permitem a troca do verbo. Seria agramatical dizer eu estou o António ou este está o meu amigo António. Assim como também seria agramatical preferir eu sou no aeroporto ou eu sou de férias. No entanto, apesar da clareza destes contextos, é possível que ocorram situações em que só pelo uso do verbo é possível interpretar a frase. Nestes exemplos, Lisboa está muito diferente, encontramos nesta frase propriedades transitórias ou temporárias. A cidade está diferente porque mudou, tem prédios que são novos, cresceu, apresenta alterações em relação ao estado anterior. Lisboa é muito diferente do Porto. Aqui apercebemos de propriedades permanentes que são contextualizadas por ser. Trata-se de uma propriedade duradoura. Lisboa é diferente do Porto, é única. Bom, e despeço-me até ao próximo programa, convidando-os a conhecer um pouco mais do nosso país e da nossa história. No norte de Portugal localiza-se uma área de densa vegetação e com uma profunda riqueza histórica. Com efeito, foi a partir daqui que se iniciou o processo de reconquista cristã no início do século XII, facto que deu origem à formação do Reino de Portugal. No centro encontram-se contrastes do mar e da serra, associados a memórias antigas perpetuadas em lugares e tradições. São populares muitas histórias de feitos heróicos de resistência à dominação romana nos primeiros séculos da nossa era, em que se destaca Viriato, bem recordado na cidade de Viseu. A Serra da Estrela, ponto mais alto de Portugal continental, com 1993 metros de altitude, é atualmente um parque natural protegido e um dos poucos locais onde a neve cai com frequência. A cidade de Coimbra, cidade universitária por excelência, possui uma das universidades mais antigas da Península Ibérica e uma vida intimamente ligada aos estudantes. Muito próximas ruínas romanas da cidade de Conímbriga recordam origens bem mais antigas.
Vale do Rio Tejo possui características que evidenciam uma transição para o sul do país. Este rio parece dividir o território a meio, o norte mais montanhoso e mais fresco, o sul mais plano e mais quente. Na região sul, sobressaem as vastas planícies do Alentejo. O verde das lesírias dá lugar ao dourado das searas de trigo e a grandes extensões de terra, onde os rebanhos procuram descansar à sombra dos sobreiros. A cidade de Évora, classificada como Património Mundial pela Unesco, apresenta monumentos de épocas bastante diversas, dos quais se destaca o Templo de Diana, construção romana do século II. Estendendo-se mais a sul, os terrenos vão ficando mais secos e menos povoados. Algumas formações montanhosas preparam a entrada no Algarve, região com características mediterrânicas, muito conhecida pelas suas praias e onde se sente ainda a grande influência da cultura árabe, que ali se manteve entre os séculos VII e XIII. A cerca de 1000 quilómetros para sul, em pleno Oceano Atlântico, o arquipélago da Madeira surpreende pela beleza contrastada entre as suas principais ilhas, a do Porto Santo e a da Madeira. Aí é possível percorrer as estações do ano num só dia: verão junto ao mar, primavera nas encostas altas do litoral, outono nas do interior e inverno nos cumes mais altos. O arquipélago dos Açores fica a cerca de 1400 quilómetros a oeste de Lisboa. É formado por 9 ilhas, algumas delas mantendo ainda vulcanismo ativo. É um conjunto de ilhas mágicas muito diversas entre si e que conservam tradições que remontam aos primeiros anos da sua colonização. Prova disto é a classificação de Património Mundial da Humanidade, atribuída ao Centro Histórico de Angra do Heroísmo e à paisagem da cultura do vinho da Ilha do Pico. São prova também as festas já milenares da devoção ao Divino Espírito Santo, cujas raízes se perdem no tempo.